que, a partir desta noite, cada um de vocês constate por si mesmo as vantagens pessoais, assistenciais, convivenciais e até as vantagens ou benefícios gerais durante e após as experiências fora do corpo físico, ao sair dele, logicamente. Sejam bem-vindos, senhores autopesquisadores. Nas duas últimas gravações, abordamos 22 vantagens pessoais de se projetar, ou seja, sair do corpo físico, biológico, ter desdobramento, ou a conhecida viagem astral, enfim, ter experiências fora do corpo. Hoje, estamos trazendo algumas vantagens assistenciais, como também algumas convivenciais, tá? Procurando esclarecer e ampliar essa realidade ainda tão relegada a segundo plano por muitos. Como um dos pesquisadores da consciência, eu, Zamit Zumba, vinculado a este laboratório de autopesquisa, agradeço em nome da coordenação a participação das consciências intrafísicas e das consciências extrafísicas que nos inspiram e nos amparam. Aproveitem suas vivências e tirem ensinamentos de suas experiências. Comprovem o que muitos ainda não reconhecem. A nossa abordagem é sempre pelo paradigma consciencial. E para a reflexão, estamos trazendo aquilo que você não compreende ainda não lhe pertence. Léxico de Ortopensados. Sejam bem-vindos. Já sobre a coexistência multidimensional, já sabemos que na vida humana não existimos apenas, coexistimos. E essa coexistência é participação, é uma ação contínua, ativa, sempre, de convivência, de coexistência. E que ninguém se instala nesta dimensão sozinho, por si mesmo. Precisa, no mínimo, ser filho da mãe. Isso está no léxico de Ortopensatas do professor Valdo Vieira. E trazemos aqui uma coerência, né? Somente evoluímos em grupo. Por isso, tratemos de nos assistir mutuamente, de modo fraterno. Tudo bem, pessoal? Vamos, então, para o desenvolvimento do assunto. Vantagens assistenciais. Como é uma continuação desse assunto, o artigo é do Alexandre Pereira, pesquisador, professor do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, voluntário, e esse material está no site Dimensão Mental, www.dimensãomental.com.br. Vamos falar, dentro da continuação do assunto, já a vantagem 23ª, ou benefício 23, assistencialidade. Motivo maior de nosso processo evolutivo. Ninguém evolui sem a assistencialidade. E como já discutimos, estudamos e debatemos por várias vezes, a assistencialidade é a prestação de auxílio interdimensional entre as dimensões
frente às consciências necessitadas por meio das mais diversas tarefas assistenciais que fazemos quando estamos fora do corpo. A assistência, de um modo geral, é a ação mais óbvia e sólida quando a evolução se consolida nas manifestações íntimas. Uma das formas de se aferir o nível evolutivo da consciência é analisar a quantidade e a qualidade das assistências extrafísicas efetuadas. Tudo ok? Vamos para as buscas como uma outra vantagem. A projeção da consciência atua como um instrumento consciencial de rastreamento diversos, né? Rastreamentos diversos, tá? Pode imaginar. Além de vasculhar por objetos físicos em geral, pode ser mais bem utilizado na busca de pessoas projetadas também. Pessoas dessomadas, ou pessoas falecidas, ou pessoas mortas, né? Como é comum se falar, tá? Ou aquelas mesmas desaparecidas. Eis aí um grande recurso a serviço das forças policiais na busca por criminosos, na busca por cemitérios clandestinos e entre outros casos. Tudo bem? Vamos para as cirurgias. As cirurgias, para cirurgias que são feitas, geralmente feito, né, com o auxílio, essas cirurgias feitas, né, com o auxílio, logicamente, dos amparadores, né? São promovidas extrafisicamente certas mini-cirurgias em pessoas que estão necessitadas. Cabe lembrar que essa intervenção paracirúrgica não depende apenas do projetor, mas da doença em questão e do papel exercido pelo doente, ainda que inconsciente, né, da situação. Vale frisar que toda cura começa pela autocura. Vamos para a 26ª vantagem, que é falar da cosmoética, a ética cósmica. Os eventos extrafísicos e os exemplos dos amparadores são a forma mais coerente de se conhecer e questionar sobre os aspectos mais sutis, né, os aspectos mais complexos e também paradoxais sobre a cosmoética, sobre a ética cósmica. A observação e os aprendizados extrafísicos são a mega escola teórica e prática, e que nós chamamos de escola teática, teoria e prática do princípio relativo ao melhor para todos. Sempre, em todas as decisões, em toda busca de uma solução, procurar encaixar o melhor para todos os envolvidos. O limite do filósofo, ou do teoricão, aquele que só lê e não executa, não coloca em prática o que aprende, é simplesmente a ética. Esse é o limite, tá, do teoricão. Aí vem os diagnósticos. Frente aos paradiagnósticos, né, podemos falar assim, diagnósticos feitos além, né, na extrafisicalidade, a projeção lúcida pode ser usada como um eficiente recurso
para realizar os mais diversos tipos de exames no extrafísico, como a autoscopia e a heteroscopia, onde o projetor consegue visualizar as partes internas, né, de um corpo, né, do soma, como órgãos, sistemas, entre outros, em certos casos, com uma precisão muito maior do que os recursos tecnológicos atuais aqui na intrafisicalidade, disponível para a medicina. A projeção faculta isso, né? Dá essa condição, essa possibilidade, essa opção. Limpeza. Ela, né, a projetabilidade lúcida, é um modo eficaz de promover a vistoria, né, e o desassédio de um ambiente qualquer, como, por exemplo, a própria casa ou base física, escritório, local de trabalho, onde se esteja, tá? Isso pode se tornar necessário após a saída de uma visita, né, ao ter recebido alguém, ou mesmo sem nenhum motivo justificado. E como isso pode ser feito? Então, para se efetuar a limpeza energética de um ambiente, basta certo domínio energético e a intenção assistencial de assim o fazer. Vontade, né? Intenção, ou intenção, vontade e ação. Joga energia para aquele ambiente fazendo a varredura. Essa limpeza visa uma higiene do ponto de vista, inclusive, multidimensional. Vamos para, deixa eu ver aqui, resgate. Resgate extrafísico emergencial. Uma das tarefas assistenciais nada convencionais como o intrafísico, ou, né, com o intrafísico, é a chamada, comumente conhecido, o chamado de resgate extrafísico. Ou seja, o projetor é requisitado pelo amparador e é encaminhado até uma comunidade extrafísica doentia para retirar de tal ambiente extrafísico uma consciência que precise ser assistida. Com isso, o projetor lúcido faz um serviço de resgate emergencial, tá, e socorrista a essa consciência necessitada. Você anda retribuindo o investimento assistencial recebido até o presente momento? Quanta assistência a gente já recebeu na vida? A gente retribui? Ou a gente reclama, ou fica preguiçoso, ou não quer ajudar? Vamos pensar nisso? Vamos falar de reurbanizações como vantagens, né, da projeção lúcida nesse processo, né, de reurbanização extrafísica, reurbanização planetária. Nas assistências mais ostensivas, o projetor pode atuar como um coadjuvante consciente ou inconsciente nas tarefas de reurbanização extrafísica, ou seja, mudanças de ambientes pesados, densos, para ambientes mais leves, agradáveis, que auxiliem no processo de evolutivo do planeta ou daquela região específica, né? Dessa forma, ajudando na reestruturação energética, tá? De quê? De sítios, de comunidades degradadas e na remoção de consciências reurbanizadas, aquelas
que, na realidade, precisam mudar de ambiente para poder desenvolver o seu processo evolutivo e também amenizar a densidade doentia patológica do ambiente em que essa consciência ou essas consciências estavam, né? Viviam. Vamos para vantagens convivenciais. Falamos de algumas assistenciais, vamos para as convivenciais, de convívio. E aqui a gente pode começar pelos amparadores. Quando se conhece sobre projeção e as relações interconscienciais, uma das perguntas clássicas é: posso conhecer o meu amparador? Sim. A resposta para esse questionamento é sim. Baseado numa convivência de amizade ou de cooperatividade, é possível identificar os amparadores e entender mais sobre sua atuação em nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O amparador não é uma consciência inatingível. Pelo contrário, é o nosso melhor amigo. Podemos nos basear em dois princípios. Cada um tem o amparador que merece. E o outro, o amparador é um reflexo das nossas afinidades. Não vai conviver com alguém com o qual não tenha afinidade. E vice-versa. Ok? Convivialidade. Um objetivo que parece simples e meramente intrafísico é o de conhecer consciências extrafísicas, no intuito de fazer amizades e vínculos interconscienciais entre as consciências, em que onde estão se manifestando, né? Extrafisicamente, as consciências extrafísicas não se apresentam, logicamente, com um documento de identidade. Olha, eu sou fulano, sou Beltrano, foi isso, foi aquilo na tua vida. Que diz, sou o seu amparador, tá? Ei, vem cá, eu sou o seu amparador. Uma coisa desse tipo, né? Então, fazer amizade significa conhecer e aprender com indivíduos de todos os tipos e de todos os gabaritos extrafísicos. Os diferentes auxiliam na diversificação do conhecimento. As verdadeiras amizades são multidimensionais e são multimilenares, ou seja, nos acompanham em nossas existências. Desaparecidos. As experiências projetivas são um recurso para acessar consciências. No entanto, pode ser utilizada com ou sem recurso investigativo para localizar pessoas tidas como desaparecidas, né, ou sequestradas. O projetor tende a ser capaz de distinguir se essa pessoa desaparecida está dessomada, ou falecida, né, ou morta, ou onde se localiza o cativeiro de alguém que está ou que foi sequestrada. Já há inúmeros países que contam com parapsíquicos nas investigações policiais. E vê os encontros. A projeção não deve servir apenas como recurso para aliviar a saudade, né, ou o apego de pessoas já falecidas. Contudo, feito de forma sensata e com responsabilidade, acaba sendo um meio marcante e inigualável até de reencontrar parentes ou de reencontrar amigos. Veja bem, uma coisa é um reencontro eventual
E outra é querer não se desprender da consciência em questão, né? Aquele apego de ter que estar próximo, junto, sabendo a qualquer hora onde está, o que está fazendo. Os amparadores patrocinam essas situações de modo saudável, né? De forma comedida, e não ao bel prazer ou desejo de alguém. O assédio mais cruel começa pela ideia fixa. Você mentalizar alguém o tempo todo, onde está, para onde foi, o que está fazendo, que saudade e tal, isso é prejudicial a ambos. E com relação aos filhos, no sentido de antecipação, é possível identificar ou conhecer a consciência que futuramente ressomará ou renascerá como filho ou filha. Essa consciência pode se apresentar, inclusive, antes mesmo de ter acontecido a fecundação. Isso acaba sendo uma projeção importante, pois, a partir do contato feito, se pode ver quais as suas tendências e mesmo qual a linha de sua programação existencial, sua tarefa, sua missão no grupo karma familiar inicialmente e depois nos demais grupos. Quem não escolhe a companhia se desvia. Vamos para a identificação do seu próprio histórico, né? Histórico de sua vida. É possível, sim, identificar extrafisicamente qual o aprofundamento ou o seu histórico de vida com uma determinada pessoa. Isto é, saber quais as afinidades e os vínculos seculares dessa pessoa. Muita gente pergunta: tenho tanta afinidade ou mesmo até antipatia com tal pessoa que gostaria de saber de onde vem esse sentimento. Então, por meio da projeção, é feita uma autoinvestigação sobre as raízes dessa relação de amizade, né, ou de afinidade, como também de antipatia, que aqui e acolá se apresenta para cada um de nós. Aí vem a possibilidade de retratação. As convivências distorcidas e repletas de ruídos, de mágoas, né, de rancor, não precisam ser acertadas apenas depois da morte ou na próxima vida humana. A personalidade evolutiva mais inteligente vai limpando e reajustando ao máximo suas questões mal resolvidas. No estado projetivo, é possível encontrar várias consciências extrafísicas e fazer retratações com elas, fazer retratações com as mesmas. Olha, uma belíssima vantagem, uma oportuna vantagem, uma útil vantagem de resolver um problema que às vezes é secular, no extrafísico. Tete a tete, né, cara a cara. Por quê? Os amparadores estão juntos. Fica mais fácil de criar um clima agradável, né, naquele momento, já que a intenção é de retratação. Vamos falar um pouco de algumas vantagens gerais? Aqui a gente pode ver já a autocomprovação, porque há um fosso gigantesco entre a teoria e a prática. A experiência fora do corpo é um atributo consciencial capaz de fazer essa ponte sólida, tá, entre a teoria e a prática, justamente por ser um modo de comprovar, né, para si mesmo a realidade de quê? Da multidimensionalidade, ou seja, das diferentes e inúmeras dimensões. Também da multiveicularidade, ou seja,
os vários veículos de manifestação da consciência, de nossa manifestação, aqui por esse corpo físico, né? Quando nos projetamos, estamos por um outro corpo, né? Mais leve, né? Conhecido como alma, self, espírito, veículo emocional, né? Ok? Mas também a gente pode ter a vantagem de comprovar as diferentes existências, as multi-existencialidades, né? As multi-existências, as diversas existências nossas, tá? Em uma sequência de apresentado. Lembrando que esta é a nossa melhor versão. Uma coisa é saber da existência dos veículos de manifestação, ok? Nós sabemos, tanto falamos aqui. Outra é poder atuar lucidamente por eles, por cada um deles. Né? O energético, o psicossoma, o mentalsoma, onde realmente for necessário. Tá? Uma coisa é saber das múltiplas dimensões, outra é visitar lucidamente ambientes extrafísicos de todos os tipos, comprovando isso. Uma coisa é saber das múltiplas existências, outra é se observar em vidas passadas ou em uma vida futura. Tá? Precognição, vidência e outros fenômenos da consciência parapsíquica. Ciência. Com a massificação de projetores conscientes, porque a cada dia aumenta, né, o número de consciências que se projetam lucidamente, será possível ajudar a ciência convencional, materialista, newtoniana, cartesiana, né, a resolver e rever suas bases e uma série de contradições ainda não respondidas. Há belíssimos trabalhos pela ciência convencional, mas são trabalhos que se restringem ao nascimento até a morte. Ou seja, estuda-se do nascimento, ou fecundação, o filho do feto, até a dessoma, ou descarte do corpo físico. E o além, e o antes, e o depois. Né? A ciência, o paradigma consciencial, nos traz essa beleza de expansividade, de amplitude e de profundidade, né? A respeito de qualquer assunto, basta fazer a pesquisa. É possível, por exemplo, um psicólogo, projetor, atuar apenas com as pesquisas intrafísicas de sua área? Sim, é possível. Mas será o mais assistencial, multidimensionalmente falando, ficar só nisso? A vivência do paradigma consciencial muda drasticamente toda a base científica. Então, pegue um psicólogo, ou mais que seja um bambam, um PhD, né, nesta área, mas pela ciência convencional, e faça com que ele perceba que faz projeções e que essas projeções conscientes não são sonhos. Ele vai expandir seus conhecimentos e vai ter muito mais respostas, né, para a sua área. Tudo bem? Dimensões. A vida extracorpórea permite o conhecimento de diferentes dimensões e de seus distritos extrafísicos, e a gente já abordou um pouco sobre isso. A aptidão para viagens e para conhecer locais e pessoas novas faz
da projeção lúcida é um instrumento sempre motivador. Obviamente que a sua utilização apenas para fins turísticos e de lazer é um tremendo desperdício de oportunidade. Mas o que você me diz, vamos fazer forma de pergunta, de uma condição de poder estar em milhares de locais, pertos ou incrivelmente distantes, a cada noite, e tendo retorno imediato ao corpo, sem problema algum de transporte e sem custo nenhum financeiro. O que vocês me dizem sobre isso? É uma proposta atraente ou não é? Está aí disponível para cada um. É só investir nesses estudos. A sua conduta define as suas companhias evolutivas. Tudo bem, pessoal? Vamos para as considerações finais. E aqui a gente está trazendo alguma coisa sobre sonhos, né? Fantasias versus realidade extrafísica. Com as repetições projetivas, o praticante acaba sabendo distinguir entre o que é sonho, né? A fantasia, do que é a realidade extrafísica, comprovadamente. Isso gabarita o projetor a ultrapassar o estágio das provas de acordo com a escala de autoconsciência contínua né, de cada um. E valorizar os sonhos, né, assim, apenas como sendo algo do cérebro, algo físico, imagens ali guardadas. Agora, valorizar esses sonhos em detrimento das experiências extracorpóreas é analogamente o mesmo que comer casca e jogar a banana fora. Isso aqui é um ditado muito regional, né? E, por sinal, eu estava conversando com o pessoal sobre isso mesmo, por telefone, e fazendo pergunta. E eu fiz uma colocação e falou, então significa, né, que seria o mesmo que comer e jogar a banana fora? Eu disse, exatamente isso. Eu disse, eu vou colocar no estudo desta semana, tá? Não se pode desconsiderar o sonho, tá, pessoal? Mas é um item secundário, justamente por ser unicamente cerebral. O foco mais inteligente é o real, e não o onírico, né? Então, vai deixar de ter acesso ao que é real para ter só no onírico, né? Nas fantasias. Pensemos nisso. Aí vem aqui o tema transmigração, por último, tá? De consciências. Um evento que pode ser acompanhado extrafisicamente é a transmigração de consciências sadias e patológicas. É a condução de um lugar para outro, de um planeta para outro. Então, a transmigraciologia, o estudo das transmigrações extrafísicas, é a partida de consciências para renascerem em outros planetas. Tá? No universo, tudo é ação. E a evolução acontece em múltiplos níveis, em múltiplas dimensões e em muitos planetas intrafísicos. Será uma simples coincidência estarmos ressomados em uma mesma época, num planeta hospital? Será que é uma coincidência? Ou não tem uma razão de ser? Ok? A referência bibliográfica já citei no início, Alexandre Pereira, site Dimensão Mental, 700 experimentos da Conscienciologia, Léxico de Ortopensatas, ambos do professor Valdo Vieira. E aqui estamos trazendo uma frase do Léxico de Ortopensatas: a maçã podre estraga a companheira.
além ou a quem, sempre veja com quem você está bem. Por hoje, só resta agradecer às consciências intrafísicas, a todos vocês, a todos que realmente nos procuram, nos fazem perguntas, colocações e que trocam ideias conosco, e gratidão a todas as consciências extrafísicas. E até o próximo tema. Muito grato.